Livro apócrifo da Bíblia. Caverna dos Tesouros. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 17. O Dilúvio. Em uma sexta-feira, no 17º dia do mês abençoado de Ijar, Noé entrou na arca. Pela manhã entraram no compartimento inferior os animais selvagens e os animais domésticos, ao meio-dia, os pássaros e todos os insetos, no compartimento do meio, e à tarde, Noé e seus filhos se dirigiram à parte oriental da arca e sua mulher com as mulheres dos seus filhos para a parte ocidental. O corpo de Adão foi colocado entre eles, porque todos ali representavam os mistérios da igreja, pois, nas igrejas, as mulheres ficam do lado do poente e os homens do lado do nascente, para que os homens não vejam o rosto das mulheres e as mulheres não vejam o rosto dos homens. Observação: vê que apócrifo Caverna dos Tesouros está dizendo que o corpo de Adão e a igreja. Então todos nós vem do pai Adão e mãe Eva, somos a igreja do Pai do céu. Nosso corpo, como nosso espírito, forma a imagem e semelhança, que a igreja do nosso Pai do céu. Então todos nós que foi criado pela mão do Pai do céu, tem que louvar com espírito e verdade, que somos a igreja variosa. Assim, na arca, os homens ocupavam a parte oriental, e as mulheres a parte ocidental. E da mesma forma como pai Adão e mãe Eva era a igreja do Pai do céu, reinava a paz do paraíso, assim também reinava a paz na arca, entre os animais selvagens, os pássaros e os demais seres vivos. Assim como lá, no paraíso, anjos toda classe incluindo pai Adão e mãe Eva, permanecia em pé de igualdade, todos são iguais perante ao Pai do céu, em unidade e paz. Da mesma forma na arca leões, panteras e outros animais ferozes viviam em perfeita paz com os animais domésticos, os fortes com os inferiores e fracos, o leão com o boi, o urso com o cordeiro, o filhote do leão com o bezerro, a cobra com a pomba, o gavião com o pardal. Quando Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos haviam entrado na arca, no 17º dia de Ijar, à tarde, foram fechadas as portas, e Noé juntamente com os seus filhos encontraram-se numa triste prisão na arca. Uma vez cerradas as portas da arca, abriram-se as comportas do céu, rasgaram-se os abismos e rompeu a massa oceânica das grandes águas que circundam a terra.
Abertas as comportas do céu, escancarados os abismos da terra, foram soltos os ventos, romperam as tempestades e o oceano rugia e transbordava. Então os filhos de Sete, contaminados pela imundície da luxúria dos caídos, correram para a arca e suplicaram a Noé que lhes abrisse as portas. A arca estava fechada e lacrada, e na sua cobertura estava postado um anjo com a chave, como timoneiro. E enquanto as ondas rugiam ao seu encontro, e eles começavam a submergir na massa revolta e terrível, cumpria-se a seu respeito a palavra do pai Adão. Eu disse: vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo, mas por terdes feito isso e desejado a fornicação da luxúria dos caídos, atraíram para vocês mesmo a maldição da desobediência, não andaram no caminho reto, não olhando nem para os lados, e nem para trás, indo à direção certa da verdade. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 18. Fim do dilúvio. A arca, pela grande força da água, foi levantada acima da terra. Então afogaram-se todos os homens, mulheres, crianças, bem como os animais selvagens, os pássaros, o gado e os insetos, de modo geral, tudo o que se encontrava sobre a terra pereceu. E as águas do dilúvio elevaram-se 25 côvados acima de todos os cumes das altas montanhas, segundo a medida do Espírito. As torrentes avançaram e a água levou a arca para o alto, até alcançar as imediações do paraíso. A arca ficou nas mediações à vista do paraíso. Quando as águas foram abençoadas e purificadas pelo paraíso, volveram atrás, beijaram as rochas do paraíso e partiram para a devastação de toda a terra. E a arca flutuou pelas asas do vento sobre as águas, do oriente para o ocidente, do norte para o sul, descrevendo assim uma cruz sobre as ondas. A arca pairou 150 dias sobre a água, e no 7º mês, ou seja, no 17º dia de Tishri, chegou a um lugar de pouso, sobre o Monte Cardo. Então as águas se separassem. As águas superiores voltaram ao seu lugar no alto do céu, de onde procederam. As águas que romperam das profundezas da terra dirigiram-se para os abismos inferiores, e as águas do oceano a ele tornaram.
Sobre a terra ficaram apenas aquelas águas que desde o princípio lhe foram destinadas, por aceno divino, para a sua necessidade. As outras, até o 10º mês, Shebate, tinham baixado gradativamente. No primeiro dia de Shebate, começaram a aparecer os cumes das montanhas mais altas, e passados 40 dias, aos 10 de Adar, Noé abriu a janela oriental da arca e despediu um corvo, para que lhe trouxesse notícias. Ele voou e não mais voltou. Significado Shebate. Traduzido do inglês Shabat, é o dia de descanso do judaísmo no 7º dia da semana, ou seja, sábado. Neste dia, os judeus religiosos se lembram das histórias bíblicas que descrevem a criação do céu e da terra em 6 dias e a redenção da escravidão e o êxodo do Egito, e esperam uma futura era messiânica, a vida do Messias. Quando as águas diminuíram um pouco mais sobre a terra, ele soltou uma pomba, mas esta não encontrou nenhum lugar de pouso. Voltou para junto de Noé, na arca. Depois de 7 dias, ele despediu mais uma vez a pomba, e ela voltou, trazendo no bico um ramo de oliveira. Essa pomba representa para nós os 2 testamentos. No primeiro, o Espírito que falava pelos profetas, junto àquele povo que provocou a ira do Pai, não encontrou pousada, mas no segundo, ele baixou tranquilamente sobre os povos, através das águas do batismo. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 19. A aliança com Noé. No 600º ano de vida de Noé, no primeiro dia de Nisan, haviam secado as águas na superfície de toda a terra. No segundo mês, ou seja em Nijar, no mesmo em que Noé tinha entrado da arca, no 17º dia, num domingo, deixaram a arca ela e Noé, sua mulher, seus filhos e suas mulheres. Quando deram entrada na arca, entraram separadamente, Noé com os seus filhos, sua mulher com as mulheres dos seus filhos. E os homens não conheceram suas mulheres, até saírem da arca. Naquele mesmo dia abandonaram a arca todos os animais selvagens, os animais domésticos, todos os pássaros e os restantes seres vivos.
Depois de haverem descido da arca, Noé começou a cultivar a terra. Construíram também uma cidade e chamaram-na Temanom, por causa das 8 pessoas que saíram da arca. Depois Noé erigiu um altar e ofereceu sobre ela ao Senhor um sacrifício de animal puros e pássaros, e Deus acolheu o seu sacrifício. E ele estabeleceu com Noé uma aliança por todos os tempos, e jurou: nunca mais permitirei que aconteça um dilúvio. Da seguinte forma ele estabeleceu aliança com Noé: afastou do arco a flecha d'Airo, nas nuvens, desprendeu dele a corda da indignação e estendeu-o sobre as nuvens, e nele não mais havia nem flecha nem corda, pois quando antigamente esse arco estava retesado no firmamento contra a geração dos filhos do assassino Caim, estes viram a flecha d'Airo, assestada a corda da indignação. Informação extra: guerra entre caídos pelo domínio do poder da terra entre Islâmica e Império Cristão Romano na Europa Península. A área península europeia ficava a Espanha e Portugal. Pouquíssimas histórias são tão arrepiantes e inspiradas no puro heroísmo como foi o lento processo de retomada cristã dos territórios que haviam sido conquistados por mouros muçulmanos na Península Ibérica. Para se ter uma ideia, de 711, que foi o ano da invasão muçulmana da Península Ibérica, até 1492, que foi quando os reis católicos expulsaram os últimos muçulmanos da Espanha católica, foram quase 8 séculos de forte presença islâmica nos territórios que hoje correspondem a Portugal e a Espanha. Então veja, não são 8 séculos de domínio muçulmano, são quase 8 séculos de presença muçulmana. É bom a gente frisar isso aqui porque tem gente que acha que durante todo esse tempo de presença muçulmana eles sempre prevaleceram sobre os cristãos ibéricos, mas não. Nós podemos dizer que houveram pelo menos uns 3 a 4 séculos de preponderância mesmo muçulmana, pelo menos um século ali de um empate em que as forças se equivaleram, e por fim houve uma virada cristã a partir do século 11 e 12, e os 3 séculos que se sucederam a partir daí os cristãos conseguiram mesmo finalmente retomar seu predomínio, se livrando totalmente do jugo muçulmano. E, bom, nós estamos falando de um período de quase 8 séculos da história, né? Então eu vi que se eu fizesse só um vídeo de 10 minutos sobre isso, ia ficar uma abordagem um tanto vaga, pra ser honesto. Então praticamente eu só ia passar por cima mesmo. Então pra gente ter uma riqueza de detalhes um pouco maior aqui, não gastar um tema tão bom como esse, um tema tão complexo como esse em um só vídeo, o que também ia dar um trabalhão pra editar, né? Porque se eu fosse fazer tudo num vídeo só do jeito que eu quero, ia dar pelo menos meia hora. Então eu vou dividir esse tema em 2 vídeos, porque assim eu já tenho 2 vídeos garantidos pra fazer, né? 2 vídeos dá mais view do que um, eu não sou nem besta, então vamos de 2 vídeos, fechou? Então, basicamente, esse primeiro aqui vai ser mais pra gente se situar na história mesmo, tá? Entender o contexto que antecede as invasões muçulmanas à Espanha, como se deu essa ocupação fenomenal do aspecto militar, já que em mais ou menos os 5 anos que sucedem a 711 os sarracenos, da forma como os cristãos ibéricos chamavam os árabes ou os muçulmanos do norte da África, eles em 5 anos já submeteram todo o reino visigótico que dominava aquela região, com exceção de uma pequena área ali no norte, que nós vamos ver isso daqui a pouco, que é uma história muito interessante. E pouco tempo depois da invasão e de toda a conquista na Península Ibérica, os muçulmanos já marchavam sobre as terras do poderoso Reino Franco. Então dá pra ver que foi de um sucesso monstruoso mesmo, né, para os maometanos. A gente vai descobrir como isso se deu aqui nessa primeira parte, até chegarmos ao século XI, onde o negócio toma proporções realmente de guerra santa, também na mentalidade cristã. A reconquista ela se torna muito mais do que uma possibilidade. Ela se torna uma obsessão, de fato, para a cristandade. E essa contraofensiva vitoriosa é a causa direta do surgimento de 2 países, os quais nós latino-americanos temos muita identificação, que são Portugal e Espanha.
Então beleza, agora que eu já dei a letra, vamos regredir na história a um ponto muito anterior ao século VIII, começando pelas conquistas territoriais de tribos germânicas, com o declínio do Império Romano ali no século V. Então os visigodos, que eram um povo germânico bárbaro, eles logo tomaram para si a região da Hispânia e o sudoeste da Gália, antigas províncias romanas, que equivalem hoje à Espanha e à França, mais ou menos. Então eles se tornaram um reino, o reino visigótico. Os visigodos, a princípio, eles foram logo convertidos ao cristianismo, mas a um tipo herético de cristianismo, que era o arianismo, que é a heresia que nega a divindade de Cristo, né? E assim eles permaneceram até 589, arianos heréticos, quando através do Terceiro Concílio Regional de Toledo, eles resolvem aderir de fato ao catolicismo romano, ao cristianismo verdadeiro, por causa do batismo do rei Recaredo I. E há de se constar que naquela época, quando o rei se convertia, todo o povo se convertia junto, né? Então, bem resumidamente, essa é a história do reino visigótico e como eles tomaram a parte da Espanha ali. Agora, nos voltando mais ao Oriente, na primeira parte do século VII, surge no Oriente Médio uma religião completamente nova e revolucionária chamada Islamismo, através do suposto profeta Maomé, que dizia ter recebido uma revelação do anjo do Senhor. Então, com a morte de Maomé em 632, os seus seguidores eles buscam a expansão da fé muçulmana como preconizado pelo suposto profeta Maomé, começando pela Península Arábica. Mas, diferentemente dos cristãos que convertiam na base do convencimento, os maometanos eles tinham uma técnica que eles viam como muito mais eficaz, e a qual eles se especializaram muito rapidamente: a técnica do combate. E em menos de um século, o fenômeno militar do islamismo já colecionava conquistas impressionantes. Eles formavam um verdadeiro império, como você pode ver aí na imagem. A África do Norte, uma região que foi um dos baluartes do cristianismo, que lançou muitos dos melhores apologistas católicos dos primeiros séculos, como o enorme Santo Agostinho de Hipona. Então já dá para ver a importância dessa região, né, para a cristandade. A África do Norte foi uma das primeiras áreas cristãs a cair em mãos muçulmanas. E a Península Ibérica, que também era cristã, né, ela estava bastante ameaçada, com os mouros a tão poucos quilômetros de seu território. Mouro também é uma forma como os cristãos ibéricos designavam os muçulmanos do norte da África, tá? Então, de forma bem resumida, o que facilitou a entrada de muçulmanos na Europa, além, é claro, do formidável espírito conquistador dos cavaleiros de Alá, foi a própria desunião de cristãos visigóticos e bizantinos daquela região, além dos judeus, que ao invés de se unirem contra um perigo iminente, eles viviam em plena relação conflituosa entre eles. A história é um pouco nebulosa, mas conta-se que Rodrigo, o último rei dos visigodos, ele tenha chegado de forma ilegítima ao poder em 710, e seus opositores, os bizantinos da região de Celta, que fica ali na região africana, já no Estreito de Gibraltar, e também judeus e outros godos que não reconheciam o reinado de Rodrigo, e que ficaram muito ressentidos com aquilo que eles chamavam de usurpação do trono por parte de Rodrigo. O que eles fizeram? Eles foram simplesmente pedir a intervenção de nada mais nada menos que chefes muçulmanos do norte da África, informando-os do estado de desagregação em que se encontrava o reino visigótico. Então, dessa forma, Mussa, que era o representante do califa e general dos exércitos do califado omíada no norte da África, com auxílio de bizantinos de Celta, judeus e godos, resolve atacar em 711. Os 7.000 berberes, ou berberes, não sei a pronúncia, comandados por Tariq, desembarcam na Espanha após atravessarem o Estreito de Gibraltar e marcham rapidamente sobre a península, até Guadalete, onde Rodrigo e o exército visigodo os esperavam para a batalha. E podemos dizer que ela foi, assim, bem trágica para o reino visigótico, que nesse único embate desabou em pouquíssimo tempo. A derrota na Batalha de Guadalete marca o fim do reino visigótico. E os muçulmanos berberes, em questão de 4 ou 5 anos, de forma avassaladora, tomaram praticamente toda a península. 9/10 da Ibéria caíram aos pés do califado omíada, que a incorporou ao seu império. E Al-Andalus foi o nome dado pelos islâmicos à Península Ibérica após a conquista. Então toda vez que eu me referir aqui a Al-Andalus, tá? Você já tá ligado que eu tô falando da Península Ibérica, né? Pois é assim que os muçulmanos se referiam a ela. Com isso, a maioria dos visigodos derrotados que sobreviveram à batalha, eles conseguiram se refugiar no Reino Franco, mais a nordeste,
mas uma outra parte conseguiu escapar indo para uma pequena região ao extremo norte da Espanha, onde eles conseguiram se ajuntar, formando um foco de resistência cristã no norte. O que nós podemos dizer que seria o símbolo que daria início ao processo de recuperação dos territórios perdidos. E é claro que aqui eu tô falando das famosas Astúrias, né? Uma região montanhosa no norte da Espanha que conseguiu parar o ímpeto arrasador do Império Islâmico na Península Ibérica. Sob Pelágio, um nobre visigodo aclamado primeiro rei e o líder do Reino das Astúrias, em 718 os cristãos conseguiram dar um primeiro passo rumo à reconquista. Com uma vitória heróica, essa é a palavra, não tem outra palavra para descrever melhor. Uma vitória heróica na mística Batalha de Covadonga, onde somente 10 guerreiros asturianos sobreviveram na defesa da última região cristã resistente ao islamismo na Espanha. 10 guerreiros, pensa. Então, como capturar as Astúrias havia se tornado um verdadeiro estorvo para os muçulmanos do Califado Omíada, e no fim das contas as Astúrias eram uma região de difícil acesso e muito pouco produtiva para as ambições islâmicas, eles partiram rumo ao Reino Franco, que hoje corresponde à França, né? Chegando a conquistar porções generosas de territórios por um tempo. Então parecia impossível mesmo você parar o avanço dos mouros que desejavam dominar toda a Europa cristã. Mas eis que chega 732 e os muçulmanos empreendem um novo ataque, um novo grande ataque contra os francos. Mas Carlos Martel, naquela que pode ser considerada a batalha que decidiria se a Europa permaneceria cristã ou se tornaria muçulmana, a Batalha de Poitiers, Carlos Martel deteu o avanço muçulmano, impondo uma derrota avassaladora sobre o exército omíada, que foi empurrado novamente para a Espanha. Já em 750, nós temos um episódio que permitiu um certo declínio naquele entusiasmo islâmico por invadir e capturar novos territórios, que foi a revolução que derrubou a dinastia omíada do califado e colocou no seu lugar os abássidas. Mas Abderramão, um sucessor omíada do califado, que escapou do massacre que sua família sofreu, ele se refugiou na Espanha e se apoderou de Córdoba, surgindo assim um califado independente com capital em Córdoba, na Espanha, em 756, só que rival do califado de Bagdá. Então todas essas intempéries que dividiram os muçulmanos, felizmente, permitiram que os reinos cristãos futuramente fossem ganhando raízes. O Islã, que no século VII e começo do século VIII havia sido arrasador nas conquistas, agora dividido na metade final do século VIII, iria presenciar um período onde caminhava, se não a passos lentíssimos. Então, depois de derrotados pelos francos em 732, parecia que estavam restritos somente à Espanha na Europa mesmo. Se, por um lado, até 1050 mais da metade da Península Ibérica ainda pertencia aos muçulmanos, por outro lado, com a imposição da marca da Espanha por Carlos Magno em 785, que delimitava a fronteira entre francos e muçulmanos a partir dos Pirineus e algumas fortificações, o avanço muçulmano sobre outras áreas europeias foi, acima de tudo, suprimido. E isso fez com que aos poucos os pequenos reinos cristãos que iam se formando ali, como o de Galiza, Leão, Castela e Navarra, e os condados de Aragão e Barcelona, por exemplo, que sucederam o reino das Astúrias após o seu fim no século IX, ainda no século IX e X, eles fossem conseguindo ali recuperar lentamente para a cristandade aquilo que originariamente era cristão. Então não dá para negar que o êxito militar muçulmano a princípio impressiona qualquer um por sua rapidez, mas a diferença entre cristãos e muçulmanos é que o modus operandi de um é dominar pela persuasão e o do outro é dominar pelo combate. E nós sabemos bem o qual é o que se sustenta por mais tempo, né? Por isso os cristãos fizeram de sua civilização uma civilização mundial, ao contrário dos maometanos que se restringiram a uma certa região. Mas, voltando à história, eu falei que a Reconquista tomaria uma conotação religiosa ainda mais forte a partir do século XI, né, para a cristandade, até pela questão das cruzadas que iriam surgir ali. Mas a verdade é que já no século IX, nós temos uma história que demonstra bem a fé daquele povo, que é a seguinte. Segundo relatos, São Tiago Maior, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus, ele teria aparecido miraculosamente em vários combates da Batalha de Clavígio, em 844, conduzindo os cristãos à vitória. E a partir daí, na tradição popular ibérica da época, São Tiago foi apelidado de Santiago Matamouros, ou seja, bem sugestivo, né? A ponto de, nas batalhas da Reconquista, ele ser invocado pelos cavaleiros cristãos que, enquanto lutavam, bradavam: São Tiago, nós reconquistaremos a Espanha.
Mas eu digo que a Reconquista ela vira de fato uma guerra santa aos católicos somente no século XI, pois em 1063 o Papa Alexandre II concede indulgência geral aos cavaleiros franceses que fossem ajudar seus irmãos espanhóis na Reconquista. Ou seja, a partir do século XI, a Igreja patrocinou e institucionalizou a Guerra Santa. E ao apelo da Igreja, muitos voluntários europeus vão combater o Mouro na Península. Nas últimas décadas, antes do ano 1000, a Península Ibérica já estava há 350 anos sob domínio islâmico, e é inevitável que alguns aspectos da cultura muçulmana acabassem por ser absorvidos, por católicos espanhóis. Um bom exemplo disso, só para se ter uma ideia mesmo, são algumas palavras em português ou em espanhol que têm origem no árabe, como, alface, almirante, algodão. Só que a fé católica dos moçárabes, da forma como os dominadores islâmicos chamavam os cristãos da região, a fé se mantinha viva. Então vamos lá, em meados do século XI, assim estava a Espanha. Em vermelho, os reinos cristãos, em verde, o califado de Córdoba. A Reconquista tomava corpo, mas a contra-ofensiva cristã era um tanto fragmentada, já que não havia união política sob um mesmo reino cristão na Península Ibérica. Nós tínhamos o reino de Navarra, o de Castela, o de Leão e Galiza, os condados francos de Barcelona e Aragão. Aragão depois ia se tornar um reino, Aliás, entre esses próprios reinos católicos havia certa desunião. Então a Reconquista até o século XI era de forma bem descoordenada. E essa desunião só não influenciou tão negativamente a Reconquista cristã da Península Ibérica, porque a desunião do Islã havia de se tornar ainda pior. Em 929, a dinastia Omíada, que estava restrita somente à Península Ibérica após o golpe de 750, volta efetivamente a ser um califado quando Abderramão III consegue suprimir todo tipo de revoltas em Al-Andalus, unifica o Emirado e ainda por cima consegue imprimir várias ofensivas sobre a África do Norte a partir do Estreito de Gibraltar. Assim, o califado Omíada, com capital em Córdoba, atinge seu auge territorial. Agora, pouco antes de se chegar ainda ao ano 1000, Al-Mansur, califa do Império Omíada, empreende diversas investidas contra os reinos cristãos que persistiam em resistir e reconquistar. Nas mãos de Al-Mansur, o califado Omíada retomou novamente aquele ímpeto expansionista em Al-Andalus. Então, de Coimbra a Barcelona, de uma ponta a outra de Al-Andalus, Al-Mansur lançava ataques sobre ataques e retomava as cidades dos recém-formados reinos cristãos de Navarra, Leão e Castela, entre outros. Chegou até mesmo a arrasar Santiago de Compostela. Logo, na altura do ano 1000, a Reconquista, se a gente for parar para pensar, estava um pouco ameaçada. Mas depois que Al-Mansur morreu exatamente em 1002, a situação cristã teve um grande alívio na Península Ibérica, pois em 1031, 29 anos depois da morte de Al-Mansur, o Califado de Córdoba era abolido e surgia uma federação de 23 pequenos estados, os taifas, muitos dos quais rivalizavam entre si. Daí então acontece que o Islã se fragmenta na Espanha, e os cristãos agora têm caminho aberto para tentar virar o jogo de vez. Claro, se quisessem.